que a graça do Deus Todo-Poderoso siga sobre cada um de nós. Quem estiver com a sua Bíblia, por gentileza, abre em 1 de João, capítulo 5, de versículos 6 até o 12. É a sequência do nosso estudo aqui nesta noite. Então abra comigo em 1 João, capítulo 5, de versículo 6 até o 12. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água, o sangue, e os três são unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, até aqui, a leitura da Palavra de Deus nesta noite. E nós seguimos aqui com os nossos estudos nessa carta preciosa do apóstolo João. E nós vamos aqui já fazer as nossas considerações iniciais a respeito desse texto. O nosso autor aqui nesta sessão, meus irmãos, ele passa a refutar outra heresia que estava correndo ali entre os crentes na Ásia Menor. E essa heresia nós denominamos aí nos estudos teológicos de adocionismo. Essa era a doutrina que era propagada por um certo filósofo ali de Éfeso chamado Cerinto. Ele era oriundo ali da seita dos gnósticos e a partir de um certo momento ele começou a pregar essa heresia que estava correndo ali. Então essa era a heresia do adocionismo. E no que consistia esse adocionismo? Ele pregava ali para aqueles que davam ouvidos para ele, para aqueles que estavam dando prestígio para as suas pregações heréticas, que o Senhor Jesus Cristo ele só passou a ser Deus depois que ele foi batizado. E quando ele foi batizado, segundo Cerinto, o Espírito Santo veio sobre Cristo e ali ele passou a ser divino. Isso na concepção dele. Mas essa doutrina, ela é um tanto daninha para a igreja do Senhor Jesus Cristo em todos os tempos. E o porquê? Porque ela visa aniquilar a natureza teantrópica do Senhor Jesus Cristo. E o que seria essa natureza teantrópica? Theos é Deus e antropos é homem. Então ele era tanto homem quanto divino. Então ele era divino homem. E desta forma, Cerinto, com essa heresia, ele queria aniquilar essa natureza divina do Senhor Jesus Cristo. Mas eu já vou destrinchar o porquê essa doutrina era tão daninha para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Qual era o sentido que essa doutrina era tão daninha? Quando você aniquila uma das naturezas do Cristo, você torna o sacrifício dele inefetivo. E o porquê? Porque era necessário que um sacrifício perfeito fosse oferecido. E o sacrifício, para ser perfeito e ser aceito diante de Deus, tinha que ser feito por uma pessoa de natureza teantrópica. Tanto Deus quanto o homem. Uma pessoa perfeita que não tinha pecado, para que o sacrifício fosse aceito diante de Deus. Mas se você aniquila a natureza humana, já não é um sacrifício perfeito. Se você aniquila a natureza divina, já não é um sacrifício perfeito. Então,
em seus ensinamentos falsos, Serino alegava que na cruz o Cristo divino havia abandonado a Jesus, de forma que quem havia morrido ali na cruz era apenas o Cristo homem. Então, com o seu ensinamento herético ali, ele dizia isto, que o Cristo divino havia abandonado Jesus na cruz e quem havia morrido ali era apenas o Cristo homem. Só que, como eu já expliquei para vocês, se vocês separarem qualquer dessas naturezas aí, o sacrifício já não é perfeito e desta forma não é aceito por Deus. Então, ele alegava isso, que o Cristo divino havia deixado o Jesus homem ali na cruz e que quem havia morrido era o Jesus homem e não Deus. Tal doutrina é tão daninha para a igreja, pois ela torna o sacrifício de Cristo falho e inefetivo, como eu já disse para vocês, pois o sacrifício, para ser efetivo e aceito por Deus, teria que ter sido feito por uma pessoa que era tanto divina quanto humana. Se você tirar uma dessas naturezas, ele já não é um sacrifício perfeito diante de Deus. Então, teria que ter sido realizado por um ser teantrópico, ou seja, completamente homem e completamente Deus. A doutrina adocionista de Cerinto aniquilava essa natureza teantrópica, essa natureza de divino homem, divino humana. Então, por isso essa doutrina João está destrinchando aqui em sua carta, que é daninha para a igreja e estaria afastando o povo do verdadeiro Cristo. Então, por isso, a partir do verso 6, ele já começa a frisar a questão desse testemunho triplo aí, da água, do Espírito e do sangue. Veja o que diz o verso 6 aqui, ó. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com sangue, com água e com sangue, e o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Então ele está frisando essa questão aí desse triplo testemunho, da água, do Espírito e do sangue. E de versos 6 a 8, vejamos o que diz aqui, ó. Vamos ver a partir do verso 7, ó. Pois há três que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. E três são os que testificam na terra, Espírito, água e o sangue, e os três são unânimes num só propósito. Se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do Filho. Então, de versos 8 aqui até o 9, nós encontramos o nosso autor com esses argumentos atacando e repudiando essa doutrina gnóstica aí dos docéticos adocionista. E como eu disse, visava aniquilar a natureza do Senhor Jesus Cristo como sendo divino homem. E com isso, ele tirava com suas pregações o direito de salvação e vida eterna. Então ele queria aniquilar o Cristo divino humano. Por isso João frisa a questão do testemunho triplo, água, sangue e espírito. De maneira que João questionava o falso ensino dos gnósticos docéticos, demonstrando o porquê esse ensino não se sustenta e era uma bobagem. Era uma bobagem você dizer que Deus abandonou Jesus Cristo na cruz, porque ambos estavam presentes ali, tanto o Cristo homem quanto o Cristo divino. E se fosse verdade, a morte de Jesus teria sido à toa, não teria tido efeito, e se de fato houvesse separação entre o Jesus homem e o Cristo divino. Mas de fato Jesus era um ser teantrópico, homem-Deus, e por isso seu sacrifício é um sacrifício eficaz para tirar os nossos pecados,
pois ele não tinha pecado. Abre em Hebreus 4,15, ele diz aqui, tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sacerdote, sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à semelhança de homem, mas sem pecado. Então ele não tinha pecado, ele era tanto homem quanto Deus, e desta forma o seu sacrifício se tornou efetivo e definitivo. E em Hebreus a gente continua vendo aqui também o autor desta carta nos informando que esse sacrifício foi definitivo também, eficaz e definitivo. A partir do verso 10, capítulo 10, versículos 10 até o 14. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas, ele diz aqui, Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover os pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Então é um sacrifício definitivo e eficaz, porque ele era tanto homem quanto divino. E com essa expressão aí desse triplo testemunho, é que João está querendo demonstrar que Jesus era tanto homem quanto Deus, refutando a doutrina ali de Cerinto, que dizia que Jesus foi abandonado na cruz por Deus, visto que isso não era a realidade das Escrituras. Então era um sacrifício definitivo, demonstrando que não há maior sacrifício que esse e nem outro que seja aceito por Deus. E vamos repetir aqui o versículo 7, voltando à questão do versículo 7. Pois há três que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses três são um. Esse verso aqui, meus irmãos, é um verso um pouco complicado de estarmos expondo ele por causa de um único detalhe, visto que este versículo ele não se encontra no original da forma que está aqui dito. Se você olhar ali para a tela do computador, você vai ver que o versículo 7 está escrito desta forma: três são os que dão o testemunho, e esses são unânimes. É desta forma que está descrito ali no original grego. Essa forma aí, três são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, ele só veio aparecer em um período muito posterior, ali pelo 4º século depois de Cristo, em um escrito ali um pouco obscuro, que não concordava com as cópias anteriores. Então, possivelmente, essa citação aí, três são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses três são um, provavelmente foi uma anotação de algum escriba que colocou ali no rodapé, depois de ficar ali assombrado ou fascinado com essa questão aí do triplo testemunho, ele acabou conjecturando alguma coisa a respeito da doutrina da Trindade. Então foi por isso que ele escreveu: três são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E essa versão escrita dessa forma, ela só veio a ser publicada ali entre o século XV e XVI, na segunda edição de Erasmo de Roterdã. Erasmo, a primeira vez que ele publicou a Bíblia ali em latim, ele tinha omitido esse versículo da forma que nós encontramos hoje. O porquê? Porque ele não encontrava essas palavras no original grego. Então, por isso, ele não colocou. E por isso, seus colegas ali da Academia Teológica o criticaram e disseram que ele estava alterando as Escrituras. E o que foi que ele fez? Ele, diante
de toda essa crítica, ele disse o seguinte: Erasmo era um grande erudito das Escrituras, era versado na palavra, conhecia o grego, o hebraico, era um homem muito apto para estar ensinando as Escrituras e foi apto para fazer uma edição da Bíblia também. E ele disse o seguinte: se vocês me encontrarem algum escrito no original grego que traga tais palavras, 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses 3 são um, eu vou publicar. Então foi que eles encontraram esse escrito obscuro aí, do 4º século depois de Cristo, e apresentaram para ele. E ele disse o seguinte: como eu sou fiel ao que eu disse, a minha palavra, eu vou publicar, mas meio que a contragosto, porque ele sabia que esse escrito aí, que os seus colegas haviam trazido para ele, era um escrito que era um pouco tardio. Esse versículo, dessa forma como apresentado em nossas Bíblias, nos manuscritos mais antigos não é encontrado. Então o que é encontrado é o seguinte: 3 são os que dão o testemunho, e esses 3 são unânimes. E essas versões mais atuais que estão sendo feitas das Escrituras trazem desta forma. Ali está aberto no computador a versão NVI, que é a nova versão internacional. Então ela já traz desta forma, já retirando essas palavras. Só que o que eu posso falar para vocês a respeito disso? Esse acréscimo aí, esse comentário de rodapé que esse escriba fez, em nada ele desmerece a mensagem que João quis passar a respeito desse triplo testemunho. Não interferiu em nada, porque a mensagem continuou clara. E no verso 8, o que nós encontramos aqui? E 3 são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue, e os 3 são unânimes num só propósito. Então esse triplo testemunho aqui do apóstolo João, a ideia original dele era o seguinte: expressar esse triplo testemunho da água, do sangue e do Espírito. Quando ele fazia referência à água, com certeza ele estava falando a respeito da vida que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos ofereceu através do seu ministério, através de sua vida como um todo. E quando ele fala do sangue, ele está falando definitivamente, sem dúvida alguma, a respeito do sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Esse sacrifício que fez com que a salvação se tornasse efetiva em nossas vidas. Porque sem esse sangue derramado na cruz do Calvário, nós não seríamos salvos. Então a ideia apresentada por nosso autor aqui é a seguinte: ao falar a respeito do triplo testemunho, não é dizer que o Pai, o Filho e o Espírito Santo testemunham a respeito do Filho. O que ele está informando ali é que o Pai, através do Espírito Santo, ele dá testemunho do Filho. É isso que ele está nos expressando ali com essa ideia aí. Se nós pegarmos o texto da forma que está traduzida em português e nas outras versões aí, em outros idiomas também, nós vamos encontrar muitas versões da Bíblia com o seguinte dizer: 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses 3 são um. Então, quando ele está dizendo isso, ele está testificando que o Pai, através do Espírito Santo, dá testemunho do Filho. É um triplo testemunho, só que acaba se tornando um, porque é o testemunho do Deus eterno de Israel. Então é o contrário. O que ele apresenta aqui é que o Pai dá testemunho do Filho através do Espírito Santo. E voltando aqui à questão do verso 7, ele aparece pela primeira vez, como eu disse, em um manuscrito tardio, por volta do 4º século depois de Cristo, ausente em manuscritos anteriores. Então a pesquisa que nós fizemos foi nesse sentido. Como estava dito em manuscritos anteriores e como foi que apareceu nesse manuscrito por volta do 4º século. Então os manuscritos anteriores não dizem no verso 7, 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses 3 concordam em um. O que diz os manuscritos anteriores é
3 são os que dão testemunho, e esses 3 são unânimes, que quer dizer concordam com uma mesma coisa. Então, de forma que os pais da Igreja Apostólica ali, como eu já citei alguns aqui, Clemente de Roma, esses homens não conheciam o texto de 1 João capítulo 5, versículo 7, da forma que carrega em nossas Bíblias atualmente. Não era dessa forma, e por isso nós estamos apresentando isso aqui para que vocês tenham uma ideia, que através do tempo foram passando-se cópias e cópias, pode ser que aconteceu algum tipo de erro ali de edição, não na mensagem da Bíblia. E ali apresenta algum tipo de erro de cópia ali, como eu disse a vocês a respeito desse amanuense aí, desse escriba, que ficou fascinado aí com esse triplo testemunho e acrescentou essas palavras ali no rodapé e acabou entrando no cânon da Bíblia. Então esse texto ele foi publicado dessa forma que nós temos atualmente pela primeira vez em 1514, ali por volta do século XV, por esse homem aí que eu citei para vocês, Erasmo de Roterdã. E foi, como eu disse, a contragosto. Ele não queria publicar dessa forma porque ele sabia que não fazia jus ao que estava no original. Mas ele fez para honrar a sua palavra e foi publicado na sua segunda edição da Vulgata Latina ali em latim. E por isso ela se tornou base aí de muitas Bíblias que nós temos atualmente. E do verso 9 até o 12 diz o seguinte, ó: se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então o nosso autor agora ele deixa de lado aí esses hereges aí com a sua bobagem, esses gnósticos docéticos, e ele começa a se dirigir aos seus filhinhos na fé novamente. E ele começa a falar com os crentes, com o pensamento que através de todo o ensino dado por ele, através desse triplo ministério, desse triplo testemunho aí, eles e nós hoje compreenderíamos o testemunho que Deus, por meio de seu Espírito, dá a respeito de Cristo. E com isso crescem e obtivessem a vida eterna. Essa era a ideia de João aí, que através de todo esse testemunho que ele estava dando a respeito desse triplo testemunho aí do sangue, a água e o Espírito, as pessoas que chegassem ao conhecimento de sua carta compreendessem o testemunho que Deus estava dando através do seu Espírito Santo acerca do seu Filho Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador, e desta forma eles obtivessem vida eterna através do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas eu gostaria de frisar algo aqui a respeito de crer e acreditar, porque existe uma diferença muito grande entre você crer e entre você acreditar. Quando você crê em algo, isso é um sentimento muito mais profundo do que simplesmente acreditar. E o porquê? Porque quando você crê, você está disposto a dar a vida por aquilo, assim como os apóstolos ali da igreja primitiva, eles estavam dispostos a dar a sua vida por causa do testemunho da ressurreição, de que Cristo verdadeiramente havia ressuscitado dentre os mortos. E analise a história, você vai ver que tanto Paulo, Pedro, Tiago e os demais, todos entregaram as suas vidas alegando que o Divino Mestre havia de fato ressuscitado dentre os mortos. Agora, simplesmente acreditar entende-se o ato de você acreditar em algo que a pessoa está falando ali no momento, mas o fato de você acreditar que aquilo que uma pessoa está falando de fato é verdade, isso não significa que você vai morrer por aquilo que ela está falando.
Então, nesse sentido, acreditar é algo um pouco mais simples do que crer. Crer é um pouco mais profundo porque você está disposto até a morrer por causa do testemunho que você está dando. E foi isso que aconteceu com os apóstolos ali. Eles de fato morreram por causa do testemunho da ressurreição do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então acreditar seria algo como isso que eu vou falar aqui. Nós temos visto muitas notícias aí, tanto pela televisão quanto pela internet, pelo rádio, que diz que nós estamos enfrentando uma grande pandemia, de uma doença terrível aí que já tem matado muitas pessoas. Mas o fato de você acreditar que essa doença é verdadeira e que ela é capaz de matar, isso não significa que você vai morrer dando testemunho disto. Isso não significa que você vai entregar a sua vida de livre e espontânea vontade por causa do testemunho do coronavírus. Isso não existe. Você acredita que é verdade, você vai tomar as precauções, mas você não estará disposto a morrer por causa do testemunho de que é uma doença terrível no mundo. Mas agora o caso da crença dos discípulos ali a respeito da ressurreição era totalmente diferente, porque eles estavam dispostos a entregar a vida. Então isso é crer. Não é simplesmente acreditar. Então, quando você crê em algo ou alguém, você dá a vida por isso. E nesse sentido, crer é algo extremamente profundo. Então entenda isso, que crer é algo extremamente profundo. É mais profundo que simplesmente acreditar. Então, como eu disse, os discípulos estavam dispostos, prontos para morrer pelo testemunho da ressurreição do nosso Senhor. Bom, com isso eu concluo com algumas aplicações aqui. Então nós já destrinchamos bastante coisas aqui a respeito desse texto. Alguma dúvida a respeito do versículo 7, do que foi apresentado aqui? Ele não se encontra no original grego? Alguma dúvida a respeito disso? Então vamos seguindo aqui, ó. Então nosso primeiro ponto de aplicação aqui diz o seguinte: o único caminho para a vida eterna tem um nome, Jesus Cristo. Se você ler ali um simples versículo, em Atos capítulo 4, versículo 12, você vai encontrar o testemunho do apóstolo Pedro dizendo: porque debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. De forma que essa vida é encontrada unicamente nele. Não é em uma seita religiosa, não é em uma simples igreja, não é em um agrupamento religioso. Não, você vai encontrar a sua salvação e vida eterna no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vamos repetir isso. Essa salvação você não vai encontrar na igreja A, na igreja B, na igreja C, em uma seita religiosa ou em um agrupamento de crentes ali. Você vai encontrar na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abra comigo aí em João capítulo 1, no versículo 4, ó, e veja o que nós encontramos aqui, ó. João capítulo 1 e versículo 4. Ó. Veja o que nós encontramos aqui, ó. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Em quem que estava a vida? No Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é em um agrupamento religioso, não é em uma seita, não é em uma igreja. Quando eu digo igreja, templos de pedras, agrupamentos religiosos, você vai encontrar na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quer mais escritura para isso? Abra em João capítulo 3, verso 18. Ó. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E no verso 36 desse mesmo capítulo, deixa-me ver aqui, ó, diz assim, ó: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. E em João, aqui também no capítulo 14 e versículo 6, você vai encontrar o Senhor e Salvador Jesus Cristo dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim.
Então ali ele já estava apontando que a única verdade era ele, o único caminho para a vida eterna era ele. Não era uma seita religiosa, não era um caminho de alguma igreja, não era um agrupamento de pessoas que se dizem cristãs, mas é na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E vamos seguindo aqui com nossas aplicações. Então, deste modo, nós não tínhamos valor algum. A única coisa que foi capaz de nos dar valor foi o sangue do Senhor Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Esse sangue nos purificou de todo pecado e nos fez aptos para entrar à presença de Deus. Então, esse sangue puro e incontaminado, vertido no madeiro, foi que nos tornou aptos para entrar na presença do Pai, seguros de que a coluna de fogo não vai nos fulminar, assim como fulminou ali Nadab e Abiú. Porque nós não entramos na presença do Pai ali com fogo estranho, nós estamos entrando com o fogo divino, o fogo do Espírito Santo. E nisso não há mérito humano algum, tudo foi pela graça. Isso é um dom, uma dádiva divina, que diariamente nós devemos ter um sentimento de agradecimento e todos os dias estar agradecendo por tudo isso, pois não houve méritos nossos que nos dessem direito à vida eterna, e apesar dos nossos deméritos, Ele nos amou. Apesar dos nossos deméritos, fraquezas e pecados, ainda assim nos amou. Tudo isso para mostrar o seu imenso amor e que sozinhos nós estaríamos perdidos. E uma última escritura aqui, em Efésios, no capítulo 2, versículos 1 até o 9, diz o seguinte, Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, e nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então entenda que tudo foi mérito do Senhor Jesus Cristo, se entregando por nós ali na cruz do Calvário. Tudo isso Ele fez para nos mostrar que sozinhos nós não conseguiríamos nada. Nós dependemos da graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se não fosse essa graça, meus irmãos, ali o fogo da coluna de fogo já teria nos fulminado. Mas graças ao seu sacrifício, Ele nos fez aptos para entrar na presença de Deus. Que o Eterno nos abençoe grandemente e que o Espírito de Deus faça com que nós entendamos que sem Ele jamais chegaríamos à vida. Que Deus nos abençoe grandemente.